Olá, gente! O folclore brasileiro é recheado de histórias, de brincadeiras, de músicas, de adivinha, de personagens encantadores, de personagens muito assustadores. Essas histórias são histórias populares que o povo conta e que vai passando de geração em geração, dos meus avós para os meus pais, dos meus pais para os seus filhos, dos seus filhos para os seus filhos e por aí vai. Então, gente, nós vamos passear, vamos conhecer um pouco da história do folclore brasileiro. Vem comigo! Reza a lenda que numa fazenda morava um casal de empregados de um fazendeiro muito rico que tinha muitos bois. O nome do casal era o pai Francisco e a Catirina. Catirina estava grávida e tinha desejos estranhos. E você sabe que quando a mulher está grávida, que ela deseja comer alguma comida, tem que providenciar, porque senão o bebê dela nasce com a cara da comida que ela desejou e não comeu. Um dia estava a Catirina a olhar pela janela da sua casa e viu aquele boi, a coisa mais linda. O boi cheio de fitas no chifre, com uma capa toda colorida. E a Catirina botou a mão no queixo e disse: "Que boi lindo! Mas que boi maravilhoso! Chega, o meu filho desejou comer a língua daquele boi." E ela começou a gritar: "Pai Francisco!" Pai Francisco saiu correndo para saber o que Catirina queria. Quando o pai Francisco chegou, Catirina foi logo falando: "Pai Francisco, eu estou desejando comer a língua de boi." E pai Francisco já foi logo respondendo: "Não se preocupe, minha esposa, que eu vou resolver esse problema. Vou trazer aqui uma língua de boi para você." Ela: pera. Não é qualquer boi que eu quero, não. A língua de boi que eu quero é daquele boi. Quando o pai Francisco que se virou e olhou qual era o boi que a Catirina queria, o boi bumbá, o boi preferido do patrão, o boi que tinha fitas coloridas no chifre, que o patrão mandava banhar todo santo dia, porque era o boi preferido dele. Pai Francisco se virou e disse: "Você tá maluca, minha esposa? Esse boi é o boi preferido do patrão. Eu não posso matar o boi para te dar a língua de boi." E a Catirina, revoltada, já foi logo falando: "Pois o nosso filho vai nascer parecido com língua de boi." Pai Francisco foi lá no curral, tirou a língua do boi, tirou as fitas coloridas do chifre, a capa toda bonita e colocou em outro boi, para que o patrão não percebesse que ele tinha tirado a língua do boi preferido dele. Mas quando foi de madrugada, o pai Francisco deixou o boi lá, doentinho, quase morrendo. E o patrão, quando chegou, que viu o boi diferente: "Esse chifre não é do meu boi. O rabo não é do meu boi. Esse olhar não é do meu boi. Pai Francisco, cadê o meu boi?" Pai Francisco ficou louco e foi logo dizendo para o patrão que o boi dele estava quase morrendo. E daí o fazendeiro mandou chamar o pajé para fazer a ressurreição do boi, fazer o boi bumbá voltar a viver. Juntou-se no terreiro da fazenda, acendeu uma fogueira e aí lá se foi o pajé para ressuscitar o boi bumbá. E ele ressuscitou.
Por isso, daí para cá, todos os anos no Brasil tem festa de Bumba Meu Boi, para comemorar a vida do boi bumbá. Você já tinha escutado esta lenda? Aí na sua comunidade, alguém sabe sobre esta lenda? Ou alguma história diferente sobre o Bumba Meu Boi? Você sabia que em Quixeramobim nós tínhamos um personagem chamado Mestre Piauí? E ele era o organizador do reizado que sempre acontecia no mês de janeiro na cidade de Quixeramobim. Hoje ele é apenas uma memória histórica, porque ele já faleceu, mas ele deixou um legado de muita história, de muita cultura com a família dele, que ainda revive essa tradição do boi bumbá. Vamos conhecer o Mestre Piauí?